Regra da cadeia. Quando estudamos funções de uma variável, nós usamos a regra da cadeia para calcular a derivada de uma função composta. Agora, nós queremos usar a regra da cadeia para calcular a derivada de uma função composta de várias variáveis. Então, antes de entrarmos em regra da cadeia, vamos primeiro definir o que vem a ser o vetor gradiente de uma função f. Então, considere f uma função definida em Rn e vamos, então, definir o gradiente de f em um ponto P de coordenadas x1, x2 até xn como sendo o vetor cujas componentes são as derivadas parciais de primeira ordem da nossa função f. Ou seja, a primeira coordenada do nosso vetor gradiente é a derivada parcial de f em relação à variável x1, a segunda coordenada, derivada parcial de f em relação à variável x2, a enésima coordenada, derivada parcial de f em relação à variável xn. Claro, estamos admitindo que essa função f nossa, ela possui as derivadas parciais de primeira ordem no ponto P. E a notação que nós usamos para o vetor gradiente é dada dessa forma, gradiente de f no ponto P. Então, esse é o vetor gradiente de uma função f definida em Rn. Com o intuito de calcular a derivada de uma função composta, vamos ver alguns casos específicos de função composta. Primeiro caso, nós temos a nossa função f, que vai de Rn na reta. Eu quero compor essa f com uma outra função. Eu posso compor a f tomando uma função à esquerda, que vai, por exemplo, de Rm e chega em Rn. Então, nós vamos ter uma composta do tipo f composta com sigma, que vai nos dar uma função que vai de Rm e chega na reta. Se tomarmos o caso particular m igual a 1 e n igual a 2, nós teremos uma composta da seguinte forma. Nós teremos, então, essa função sigma, que pega cada ponto t da reta, e leva em sigma de t, que é da forma x de t, y de t. Então, ela pega cada pontinho t e traz em R2. E essa imagem da sigma de t, ela está contida no domínio da f. E a f, então, vai pegar esses pontos e levar em f de sigma de t, que nós vamos chamar de, definir como sendo a w de t. Daí, então, temos essa composta, f composta com sigma, que é uma função que vai da reta e assume valores na reta. Um segundo caso de composta, nós podemos fazer a composta da f pela direita. Então, suponha que nós temos aqui a f, uma função que vai de Rn na reta, e temos g, uma função que vai da reta em Rm. Então, nesse caso, se a imagem da f está no domínio da nossa função g, nós podemos fazer aqui a composta, e daí nós temos, então, g composta com f, que é uma função que vai de Rn chegando em Rm. Vamos, então, considerar o caso I, onde m igual a 1 e o n igual a 2. Daí nós temos o seguinte teorema. Suponha que f, então, é uma função diferenciável que vai de um domínio em R2 e assume valores na reta. E sigma é uma função que vai da reta em R2. E a imagem dessa função sigma, que é também uma função diferenciável, está contida no domínio da nossa função f. Então, nós vamos ter aqui a composta, f composta com sigma, que nós estamos chamando de w de t, que é uma função que vai da reta na reta. Ou seja, nós ainda podemos dizer que a w de t é a f de x de t, y de t.
Então, se temos sigma função diferenciável, f é uma função diferenciável, então essa composta f composta com sigma, ela também será uma função diferenciável. E temos ainda que a derivada dessa composta, f composta com sigma, em relação a t, vai ser a derivada parcial de f em relação a x vezes a derivada de x em relação a t, porque x é uma função de uma variável que depende de t, mais a derivada parcial da f em relação a y vezes a derivada da y em relação a t, porque y é uma função que depende de t. Se chamarmos esse derivada de x em relação a t de x' e a derivada de y em relação a t de y', então nós podemos reescrever essa expressão da seguinte forma: derivada da f em relação a x, derivada da f em relação a y, interno o vetor x', y'. E isso nos dá, então, gradiente de f de sigma de t, escalar sigma' de t, que é a derivada, nós temos sigma de t, o vetor x de t e y de t. Então, o sigma' de t vai ser o x' de t e y' de t. Então, esse aqui é o sigma' de t. E esse daqui, por definição, nós vimos, é o gradiente da f de sigma de t. Portanto, esse teorema nos diz que composta de funções diferenciáveis é uma função diferenciável e a derivada da composta é dada dessa forma, que vai nos dar gradiente da f de sigma de t e escalar sigma' de t. Uma observação importante que nós temos aqui, que é a generalização do resultado anterior. Então, suponha que temos a nossa função f, uma função diferenciável, que vai de R3 na reta, e sigma indo da reta em R3. Daí, w de t é nossa composta, f composta com sigma, que vai da reta na reta. Então, a w de t nossa é a função da forma f de x de t, y de t, z de t. Como essa f é diferenciável e a sigma é diferenciável, então essa composta w de t, dada dessa forma, ela vai ser diferenciável e a derivada dela em relação a t é dada por derivada parcial de f em relação a x vezes a derivada de x em relação a t, mais a derivada parcial da f em relação a y vezes a derivada de y em relação a t, mais a derivada parcial da f em relação à variável z, vezes a derivada da z em relação à variável t. Isso daqui seria o nosso x' de t, y' de t, z' de t. Então, nós podemos reescrever essa expressão como sendo o gradiente da f de sigma de t escalar sigma' de t. Seja agora w de t da forma f de x1 de t até xn de t. Então, a derivada de w de t em relação a t vai ser dada pelo gradiente da f de sigma de t escalar sigma' de t. Como consequência, nós temos o seguinte resultado. Suponha que nós temos w de uv, uma função da forma f de x de uv, y de uv, z de uv. Ou seja, nós temos uma função f que vai de R3 na reta e sigma a função que vai de R2 em R3. Então, sigma pega cada ponto do tipo uv e leva em um ponto em R3. Então, a sigma de uv é da forma x de uv, y de uv, z de uv. A imagem dessa sigma, estamos admitindo que está no domínio da nossa função f.
Daí, então, nós estamos fazendo essa composta, F composta com sigma, que estamos chamando de W de UV. Então, nós temos a composta aqui indo de R2, essa W de UV, e chegando na reta. Queremos derivar essa função W, que é uma função de duas variáveis. Então, nós vamos ter que derivar W em relação à variável U e em relação à variável V. Ou seja, nós precisamos calcular a derivada parcial dessa W em relação a U e a derivada parcial de W em relação a V. Vamos primeiro, então, calcular a derivada da W em relação à variável U. A derivada, então, parcial de W em relação a U, nós vamos tomar, como eu estou derivando em relação a U, nós vamos tomar esse V como sendo uma constante. Então, o V para nós é uma constante. Então, derivando W em relação a U, nós temos a derivada parcial de F em relação a X, vezes a derivada parcial de x em relação a u. Por que derivada parcial? Porque meu x é uma função que depende de duas variáveis, depende de u e depende de v. Então, mais a derivada parcial da f em relação a y, vezes a derivada de y em relação a u. Também y depende de duas variáveis. Mais a derivada da f em relação a z, vezes a derivada parcial da z em relação a u. Então, temos a derivada parcial da nossa w em relação a u. Vamos agora derivar w em relação a v. Derivando w em relação a v, nós vamos fazer o constante. Então, nós temos aqui o nosso u agora como sendo uma constante. Então, derivando w em relação a v, tomando u igual a constante, nós vamos ter derivada parcial da f em relação a x, vezes a derivada da x em relação a v, mais a derivada parcial da f em relação a y, vezes a derivada da y em relação a v, mais a derivada da f em relação a z, vezes a derivada de z em relação à variável v. Então, se nós temos uma função w indo de R2 na reta, as derivadas parciais dessa função w em relação à variável u e à variável v são dadas dessa forma, em relação a u e em relação à variável v. Vamos então aos exemplos. Nosso primeiro exemplo, suponha f de xy igual a x ao quadrado vezes y mais ln de x vezes y ao quadrado, onde nós temos que x é uma função que depende de t, definida como sendo t ao quadrado, e y de t igual a t. Eu quero encontrar a derivada de w de t em relação à variável t, com w de t definido como sendo a f de x de t, y de t. Então, nós estamos na seguinte situação. Temos f, uma função definida de R2 na reta, e sigma, uma função que vai da reta em R2, onde sigma de t é o vetor x de t, y de t. E queremos calcular a derivada dessa composta, w de t, que é a f de sigma de t, igual a f de x de t, y de t. Então, nós queremos usar a regra da cadeia para derivar essa função. X de t ao quadrado, y de t, mais ln de x de t, y de t ao quadrado. Quero derivar essa w em relação a t. Pela regra da cadeia, nós temos que essa derivada, então, vai ser igual à derivada da nossa função f em relação à variável x, derivada parcial, vezes a derivada do x em relação à variável t, mais a derivada da f em relação à variável y, derivada parcial, vezes a derivada de y em relação a t.
Então, nós temos que a derivada da f em relação a x vai me dar derivada dessa soma em relação a x. Vai ficar 2x vezes y mais a derivada dessa parte em relação a x, que é a derivada do ln disso daqui em relação a x. Vai ficar 1 sobre x, y ao quadrado, vezes a derivada do que está aqui dentro em relação a x. Vai me dar y ao quadrado. Vezes agora a derivada de x em relação a t. X de t é igual a t ao quadrado. Então, a derivada de x em relação a t é igual a 2t. Mais a derivada da f em relação a y. Então, nós vamos derivar isso daqui em relação a y. Então, x para nós é uma constante. Então, derivando em relação a y, essa primeira parte vai ficar derivada de x ao quadrado vezes y em relação a y vai me dar x ao quadrado. Mais a derivada do ln de x de t, y de t ao quadrado vai ficar 1 sobre x vezes y ao quadrado, vezes a derivada do que está aqui dentro, em relação a y. Então, vai me dar x de t, y de t vezes 2. Então, vai me dar 2x y. Vezes agora a derivada de y em relação a t. Derivando y em relação a t, vai me dar 1. Substituindo os valores de x de t e y de t nessa expressão, nós vamos ter, então, 2t ao quadrado vezes t mais t ao quadrado sobre t ao quadrado vezes t ao quadrado. Tudo isso vezes 2t. Mais t ao quadrado, que é o meu x de t é t ao quadrado, mais 2t ao quadrado vezes t sobre t ao quadrado vezes t ao quadrado. Podemos agora simplificar. E assim obtemos, então, que a nossa derivada de w em relação a t é igual a 2t ao cubo mais 1 sobre t ao quadrado, tudo isso vezes 2t, mais t à quarta mais 2 sobre t, que nos dá 5t à quarta mais 4 sobre t. Esse é o valor da nossa derivada de w em relação à variável t. Seja agora z igual a x ao quadrado y, onde x é uma função que depende de t, dada por e elevado a t ao quadrado, e y também uma função que depende de t, dada por 2t mais 1. Eu quero calcular a derivada dessa minha função z em relação à variável t. Observe que z de t nós podemos escrever como sendo a f de x de t, y de t, onde essa f de x de t, y de t, nós podemos definir como sendo a x de t ao quadrado vezes y de t. Se chamarmos x de t, y de t de sigma de t, então nós vamos ter que z de t é uma função composta, da forma f de sigma de t, que é igual a f de x de t, y de t. Onde a nossa função sigma é uma função que vai da reta em R2. Ela pega cada t e leva em x de t, y de t. E a nossa f, então, vai pegar esses pontos, x de t, y de t, e levar em x de t ao quadrado vezes y de t. Portanto, nós queremos derivar uma função composta. A função f composta com sigma de t. Como a nossa função f é uma função diferenciável e sigma também é uma função diferenciável, então podemos usar a regra da cadeia. Pela regra da cadeia, nós vamos ter então que a derivada da z em relação a t, então aqui usando a regra da cadeia, vai ser igual a derivada
parcial da f em relação a x, vezes a derivada da x em relação a t, mais a derivada parcial da f em relação a y, vezes a derivada da y em relação a t. Então, nós precisamos da derivada parcial da f em relação a x, onde a f nós definimos como sendo a x de t ao quadrado y de t, e a derivada da x em relação a t. X em relação a t é dada por e elevado a t ao quadrado. E a derivada parcial da f em relação a y. Então, temos que derivar essa expressão em relação a y, vezes a derivada da y em relação a t. Y em relação a t, temos que derivar 2t mais 1. Quando derivamos a f em relação à variável x, o y para nós é constante. Então, derivada de x de t ao quadrado vezes y de t vai nos dar 2x vezes y. Então, temos aqui 2x y vezes, isso daqui vezes a derivada do nosso x em relação a t. Derivando x em relação a t, nós vamos ter e elevado a t ao quadrado vezes a derivada de t ao quadrado, que vai me dar 2t. Isso mais, agora derivando f em relação a y. O x para nós é constante, então vai ficar derivada da f em relação a y vai nos dar x ao quadrado. Então, temos aqui x ao quadrado vezes a derivada da y em relação a t. Derivando y em relação a t, vai nos dar 2. Então, vai ficar x ao quadrado vezes 2. Então, a derivada da nossa função z em relação à variável t vai nos dar 2xy e elevado a t ao quadrado vezes 2t mais x ao quadrado vezes 2. Agora, substituindo os valores de x de t e y de t nessa expressão, nós temos então que a nossa derivada da z em relação a t vai nos dar 2e elevado a t ao quadrado vezes 2t mais 1 vezes e elevado a t ao quadrado vezes 2t mais e elevado a t ao quadrado, tudo isso ao quadrado, vezes 2. Vamos agora supor que nós temos uma composta onde a nossa função g está à direita da função f, ou seja, o caso 2 de composta, onde o nosso n igual a 2 e o m igual a 1. Então, nós vamos supor que nós temos uma f, então, diferenciável, que vai de R2 na reta, e g também uma função diferenciável, que vai da reta na reta. Então, nós temos aqui a nossa composta, g composta com f. Vamos chamar w essa nossa composta. E essa w, então, vai ser uma função que depende de x e depende de y. Então, o nosso teorema diz que se essa f é diferenciável e a g é diferenciável, então a w também será uma função diferenciável. E a derivada parcial da w em relação à variável x é dada da seguinte forma: derivada da g aplicada na f de xy vezes a derivada parcial da f em relação a x. Derivada parcial da f, pois a f nossa é uma função que depende de x e y. E a derivada da w em relação à variável y é dada da seguinte forma: derivada da g aplicada na f de xy vezes a derivada agora da f parcial em relação à variável y. A observação que nós temos aqui é que o resultado ele continua válido se a nossa função for uma função definida em Rn. Nós queremos agora encontrar as derivadas parciais da função z
igual a ln de 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa z nossa é uma função que depende de x e y. Então, a gente tem uma z de x e y definida dessa forma. E nós queremos calcular as derivadas parciais dessa função z, que depende de x e depende de y. Observe que essa função z nada mais é que uma composta. Ou seja, nossa função z é uma função em R2, definido como sendo a composta de uma função f, que pega os pontos x e y em R2 e levam na reta da seguinte forma: a f de xy igual a 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. E a função ln, que pega esses pontos da reta e leva na reta. Ou seja, nós temos essa composta, ln da f de xy, que é a nossa função z. Então, z é uma função composta. Essa função f nossa, definida dessa forma, f de xy igual a 1 mais x quadrado mais y ao quadrado, essa função é diferenciável. E a função ln também é uma função diferenciável. Portanto, essa composta será uma função diferenciável. Então, vamos calcular as derivadas parciais dessa nossa função z. Então, usando a regra da cadeia, nós vamos ter que a derivada da z em relação à variável x vai ser igual à derivada da função ln aplicada na nossa f de xy vezes a derivada parcial da f em relação à variável x. E a derivada da z em relação a y, também usando a regra da cadeia, vai nos dar derivada do ln aplicada na f de xy vezes a derivada da f em relação a y. Então, derivando a função ln aplicando na f de xy, lembrando que a nossa f de xy é igual a 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado, nós vamos ter, então, que essa derivada do ln aplicada na f de xy vai nos dar 1 sobre 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso vezes agora a derivada da nossa f em relação a x. Se eu derivo a f em relação a x, o y para nós é constante, então vai ficar igual a 2x. E, da mesma forma, derivada da z em relação a y, então nós vamos derivar o ln e aplicar na nossa f de xy, que vai nos dar 1 sobre 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado, que é a nossa f de xy, vezes a derivada da f em relação a y. Derivando f em relação a y, o nosso x é constante, então vai nos dar 2y. Portanto, temos aqui as derivadas parciais da nossa função z, dada por ln de 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado.